Vamos então para a enquete do dia. Hoje nós temos uma pergunta extremamente especial, preparada pelo nosso querido Ítalo Siqueira mais uma vez. E a ideia é sempre tirar aquela dúvida, é sempre trazer mais conhecimento e abranger todo tipo de repertório. É isso, Ítalo? Repertório, né? A ideia é dar mais repertório para a pessoa. Muito bem, temos os tambores? Temos os Brunão, tambores? Brunão. O tambor tava meio assim, enferrujado, que você não tava pedindo mais. Não, mas agora, véspera de feriado, você acha que eu não vou pedir tambor? O Bruno me chamou ali assim, o Bruno me chamou ali, ô Ítalo, fala com o Gabriel aí, poxa, eu tô doido pra ativar o tambor aqui. É mesmo? Não, então os seus problemas acabaram. Nós ouvimos a sua petição, o saque aqui, a central de atendimento, nós ouvimos a sua petição, fazer que nem eu faço na aula, aqui comigo. Central de atendimento é o crente. Central de atendimento. Então, que rufam os tambores. Esse foi longo, gostou? Tá feliz agora? Tá feliz, muito bem. A enquete de hoje é: o arrependimento livra a pessoa das consequências dos pecados cometidos por ela? Uau. Mas não é pegadinha. Não. Mas a pergunta requer. O arrependimento livra a pessoa das consequências dos pecados cometidos por ela? Ítalo Siqueira, o que você quis propor aí com essa... Não, eu sei que não é pegadinha, mas tem cara. Tem cara de pegadinha. Em que ponto? Não. Vai lá, dialogue conosco que eu falo. A gente está falando sobre consequências terrenas em vida, né? A gente sabe que Deus perdoa aquele que se arrepende. Amém. Esse é um ponto, né? Eu creio. Jesus... Até o Gabriel Deus perdoa. Sim. Claro, não. Com certeza. Assim, para mim é difícil aceitar isso, exato, mas é um fato, né? A Bíblia vai contra o meu ego. O ego transformado. Mas olha a morte do eu. Para você que está acompanhando aí, qual é o objetivo da enquete de hoje? Você sabe que Deus perdoa pecados, isso é indiscutível. Sim. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, pagou o preço pelo pecado que você e eu cometemos, e Ele perdoa os nossos pecados. No entanto, há consequências terrenas. Por exemplo, digamos que um certo cidadão assalta alguém, rouba alguém... Nossa, eu ia entrar nessa, Ítalo. Oi? Eu ia entrar nessa, porque é muito comum isso. Exatamente. É um exemplo para contextualizar a nossa audiência. Um cidadão comete um furto, roubo ou assalto. E ele se arrepende, ok, Deus perdoa ele, Deus restaura a vida espiritual, o relacionamento espiritual, certo. Mas e a consequência? Será que esse perdão, como resultado do arrependimento, anula as consequências? Tira as consequências do pecado, do crime cometido pela pessoa? Acredita que eu já ia dar minha opinião? Aí eu falei, calma, mas aí eu lembrei, calma. No final você dá sua opinião. Ótimo, tá bom. No final, na hora de responder, eu vou deixar você comentar. Tá bom, ótimo. Não, eu vou querer. Eu vou além. Eu vou além sobre o arrependimento. Não, jamais. Responda, Gabriel. Pelo amor de Deus. Aí é com Araújo. A gente sabe que você é inteligente. A gente sabe. E você é cheio de queimar largada. Vai lá. Não. Vamos lá. Sobre o arrependimento, né, a questão. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Vamos lá. Existe aquela questão, aquela pergunta para se jogar. Será que se Esaú tivesse se arrependido de verdade, ele não herdaria a bênção? É uma pergunta interessante. Ou seja, será que se eu me arrepender de verdade, eu ainda vou ficar dominado ou debaixo de uma consequência? É verdade. Aí é uma boa pergunta para incrementar. Exatamente. Para jogar. E por isso, parabéns, você não deu a resposta. E por você isso aumentou a precisamos ser esclarecidos. O problema já estava grande. Agora você tá... Eu não sei se te falaram, seu papel aqui é ajudar, não é? Não, exatamente. Você dificultou. Esse aqui é a melhor parte do programa, porque quem nunca ouviu uma pergunta dessa na rua, por exemplo? É verdade. Deus perdoa, né? Então, é um bom exercício para todos nós aqui, para responder até fora desse ambiente, ou alguém te perguntar, perguntar para você de casa, você saberá responder e ainda usando a Bíblia, né? Então, mas eu quero ouvir a sua resposta, eu quero ouvir a sua opinião.
Fiquei sabendo que minha mãe ainda vai não só participar, como já tem participado, ela falou que vai participar. Meu avô também está na sala, meu avô Ivanildo, ele falou que quer participar também, ele vai aparecer aqui. E você que quer também aparecer, é só vir com a gente. Vamos agora à nossa enquete parcial do dia. A pergunta é a seguinte: o arrependimento livra a pessoa das consequências dos pecados cometidos por ela? E aí a noção de consequência, ela pode ser mínima, grande. Então vamos à nossa parcial do dia. Resultado na tela, mais equilibrado. É a primeira vez que eu vejo tão equilibrado desde que eu cheguei aqui. É sempre 90, 85, desta vez 40% disseram que sim, o arrependimento livra sim a pessoa das consequências. Porém, 60% disseram que não. Tá meio a meio praticamente. A cada 10 pessoas, 4 acham uma coisa, 6 outras. Ítalo, nos ajude a entender isso e me diga também como está aí o pessoal nos comentários e tudo mais. Me ajude com isso. Olha só, Gabriel Campos, eu vou aproveitar esse momento, eu vou tentar um pouquinho aqui ensinar de forma dinâmica para você que tem em casa como você pode interagir, como você pode participar e responder à enquete de hoje. Enquanto a nossa equipe espelha aqui na tela, eu quero mais uma vez fazer um comentário sobre a enquete de hoje, tá bom? A nossa questão aqui não é sobre se Deus perdoa, se o arrependimento é verdadeiro ou falso. A nossa questão da enquete de hoje é sobre as consequências. E nós citamos o exemplo, por exemplo, de um ladrão, né? Ele rouba algo, ele passa uma vida inteira ali cometendo crimes, mas de repente ele se arrepende, conhece o Evangelho, conhece Jesus e Deus o perdoa, Deus o liberta. E as consequências? E as coisas que ele roubou? E a penalidade? E a justiça? Será que o arrependimento que ele viveu o livrará das consequências dos pecados que ele cometeu? Essa é a nossa pergunta, então responda, tá? Olha só, vamos aqui ao nosso YouTube para você entender como é que faz para participar. Em primeiro lugar, você deve se inscrever no nosso canal. Como? É só acessar o YouTube aí no seu celular, no seu notebook e na barra de pesquisa você vai digitar esse nome aqui, ó. Igreja Deus e Amor Oficial. O primeiro canal que aparecer, você vai clicar e vai apertar lá no botão de se inscrever e assim você já será um inscrito do nosso canal e fará parte dessa multidão aqui, ó, 518 mil inscritos que em breve chegaremos em 1 milhão em nome de Jesus. Mas vamos lá, primeira mensagem que chegou no nosso WhatsApp aqui, vamos acompanhar a Maria da Graça. Paz, irmãos, orem por mim, estou muito doente, com uma lesão no útero em estado avançado e sinto muita dor. Meu Deus do céu. Amém. Imagina a dor que a irmã Maria da Graça deve estar sentindo, né? Mas olha, irmã Maria, confia em Jesus, Ele vai te curar. Ele é o médico dos médicos. Fica com a gente, que através do Voz Deus cura também, viu? Olha só, vamos a mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Bruno de Vista Alegre, peço oração para meu vizinho Laudelinho, ele é mudo e surdo, agora deu AVC nele. Peço que orem para Deus entrar com providência na vida dele. Olha, enquanto ser humano, enquanto terreno, a gente vê algo impossível aqui, né? Isso é óbvio. Mas, enquanto cristãos, a gente tem fé que Deus pode fazer milagres. Então, Bruno, vamos orar por você, vamos orar juntos e Deus pode surpreender vocês e fazer esse grande milagre acontecer. Vamos então ao encerramento da nossa enquete do dia. A nossa enquete está encerrada, então pelos poderes a mim concebidos, eu declaro encerrada a nossa enquete. A enquete você participou, você votou, você comentou e a pergunta foi: o arrependimento livra a pessoa das consequências dos pecados cometidos por ela? Então vamos agora ao resultado da enquete, que rufam os tambores. Resultado da nossa enquete, rapaz, pela primeira vez desde que estou aqui, equilibrou tanto. 50% das pessoas disseram que sim e 50% disseram que não. Ou seja, quem disse sim, disse que o arrependimento livra sim a pessoa da consequência. Porém, 50% disseram que não livra. Vamos à resposta final com ele. Com o nosso universitário da vez, Ítalo, nos explica esse número, tá? 50-50. O que o pessoal quis dizer com cada uma dessas coisas e nos dê aí o veredito junto com o Gabriel.
Olha, em primeiro lugar, a gente respeita a opinião pública, né? A gente não Ok. está aqui para, enfim, criticar a opinião. Tá para mostrar o que a Bíblia diz e a enquete é justamente para isso, para saber a opinião do povo e, enquanto resposta, ensinar o que a Bíblia fala a respeito de cada assunto. E a enquete de hoje é o seguinte: o arrependimento livra a pessoa das consequências dos pecados cometidos por ela? A gente não está tratando sobre se o arrependimento é verdadeiro ou não, sobre o que é pecado, a gente está falando sobre consequência. Uma pessoa que pecou, matou, por exemplo, alguém, ela se arrepende, será que ela deve ser livrada de um julgamento civil terreno, de uma prisão ali, de acordo com o seu crime? A Bíblia diz que não, a pessoa peca, ela é perdoada sim, mas ela tem que lidar com as consequências. E vamos agora aos textos bíblicos. O primeiro texto é Gálatas capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui é interessante que fala a respeito da lei da semeadura, né? O que o homem planta, ele irá colher. Isso é praticamente uma lei da vida e é o que a palavra de Deus fala. E a gente vê muitos exemplos de pessoas que pecaram contra Deus, se arrependeram, receberam perdão, tiveram um relacionamento espiritual com Deus ali renovado, recuperado, restituído. No entanto, tiveram que lidar com as consequências. E eu quero acompanhar com você agora Números capítulo 14, do verso 20 ao 23, que diz o seguinte: e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então aqui, Gabriel Araújo, a gente percebe o contexto de Moisés, que o povo estava falando assim: quem dera nós voltássemos para o Egito, quem dera nós morrêssemos no Egito. E Deus fala assim: Moisés, eu vou matar esse povo e vou fazer de ti uma nova nação. Aí Moisés fala: não, Senhor, o que os egípcios vão pensar e tal, tem aquele diálogo. E Deus fala assim: então conforme a tua palavra eu vou lhes perdoar. No entanto, eles não vão herdar a terra que eu lhes prometi. Eles foram perdoados, Deus os perdoou por causa dos pecados cometidos, por causa das blasfêmias, murmurações. No entanto, não herdaram a terra que fora prometida. Inclusive, Gabriel Araújo, a gente tem um exemplo de Davi também, né? Davi, em 2 Samuel, no capítulo 12. Lê em casa, dos versos 9 aos versos 15, ao verso 15, né? O versículo Sim. 15. Aonde o Senhor fala: você rejeitou, né? Você não prestou atenção na palavra de Deus, você pecou. Primeiro, tomou por mulher uma mulher que não era sua. Segundo, ainda matou o esposo que era dela. Ou seja, a consequência do teu pecado, a espada não vai apartar da tua casa. Ele foi perdoado. Foi perdoado. A consequência é essa: a espada não vai apartar da sua casa. E a criança que nasceria não nascerá porque o Senhor acometiu com uma enfermidade. Só que ele se arrependeu. Se arrependeu, Deus perdoou. Mas a consequência ainda ficou. Então fica aí, Gabriel Campos, a resposta. Deus perdoa os nossos pecados, mas temos que lidar com as consequências. Temos que lidar com as consequências. Aquilo que o homem ceifará. Consequências terrenas, né? Exato. Até porque é um atributo de Deus a justiça, né? Sim, claro. Deus, ele é justo. Muito obrigado, então, pela resposta. Faz muito sentido, concordo em grau, número e gênero.